noite, queridos. Vamos nos colocar em pé? Enquanto o pessoal chega, vamos ter um momento de oração. Gostaria que alguém levantasse a voz e orasse, clamasse pela presença do Senhor nessa noite. Tudo bem? Vamos lá? Amém, Senhor Jesus. Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai, sim, crendo e descansando, ó Pai, que o Senhor conhece o nosso coração, que o Senhor, sim, sabe das nossas aflições, ó Pai, o Senhor conhece, ó Pai, as nossas dificuldades, as nossas dores físicas e emocionais, ó Pai, e ó Pai, nós descansamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de consolo, é um Deus de conforto, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, que a Tua paz reina em nosso coração, ó Deus. Pai, nós nos derramamos diante de Ti, ó Pai amado. Nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito, ó Pai, possa achar presença, ó Pai, possa achar espaço em nosso coração, ó Deus, que Ele possa tomar conta de nós, ó Deus. Que nesse momento de louvor, ó Deus, nós possamos nos abrir para Ti, Pai amado. Senhor Jesus, vem nessa noite, ó Deus, derrama a Tua glória, a Tua graça nesse lugar, ó Deus. Que, ó Pai, no momento do louvor e da palavra, possamos ser cheios de Ti, Pai amado. Nós confiamos em Ti, Pai amado. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, e nós Te louvamos por isso, ó Pai amado. Nessa noite, ó Pai, nós queremos dizer, ó Deus, que Tu és grande, ó Pai, dizer que a Tua glória, ó Pai, é grande, ó Deus, dizer, ó Pai, que o Senhor é exaltado, ó Pai, que o Senhor é exaltado em toda a terra, ó Pai, em todos os confins da terra, ó Pai amado. Aceita o nosso louvor, ó Pai, aceita o nosso coração, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Amém. Dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, nós Te exaltamos do interior dos fracos, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, nasce essa canção, sempre através dos tempos, Tu serás coroado, grande Deus. Os povos O exaltam, Senhor da criação, grande Deus, seja exaltado. Aleluia, vamos todos juntos. Dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, nós Te exaltamos no interior dos fracos, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, aleluia, nasce essa canção, sempre através dos tempos, Tu serás coroado, grande Deus. Os povos O exaltam,
serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, ser exaltado. Sempre através dos tempos, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, ser exaltado. Grande Deus, ser exaltado. Aleluia, Senhor glorioso, Jesus. Senhor. Pai querido, ó Deus. Cheio de graça, Senhor. Ah, Deus amado. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu não planejei isso, mas o momento de louvor, ele não é uma mera, vamos dizer assim, algo que a gente planejou, que a igreja planejou para começar o culto. Isso aqui é muito importante. Nós temos trechos na Bíblia em que Deus ensina cânticos ao povo para que o povo o exalte. Então, eu queria muito puxar a orelha de vocês para isso. Adoração não é só cantar, é redenção, é erguer as mãos, é se render, né? Se a gente soubesse o sacrifício de Jesus, o que Ele passou para que hoje a gente pudesse ter a liberdade de estar na presença de Deus, eu não ia conseguir ficar com a mão no bolso. Amém? Foi terrível, irmãos. Hoje o véu ele se rasgou e nós podemos, pela graça e misericórdia dele, estar diante da presença do Pai. E é um Pai poderoso, queridos. É um Pai poderoso. A gente vai cantar uma música agora, uma música que eu gosto demais dela, porque ela fala de um salmo muito forte, muito poderoso, uma coisa grandiosa. É o Salmo 24. Se vocês quiserem abrir a Bíblia comigo, no Salmo 24. Vamos ler inteira. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E depois ele fala uma poesia que eu acho linda. Ele fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E ele repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Eu não sei quantos sabem o que é levantai, ó portas, ó vossas cabeças, né? Cabeça é a parte de cima da porta, porque a glória de Deus era tão grande que as portas tinham que se levantar para ele. Amém? E é esse Deus que está aqui, é esse Deus que se faz presente aqui. Amém, queridos? Amém? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Eu estou perguntando, gente, quem é o Rei da Glória? Jesus. Vamos lá, pessoal. Tem vergonha de falar? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Jesus é o Rei da Glória.
toda a plenitude do poder de Deus está sobre ele. Amém. As portas têm que se levantar para que a glória dele passe. Amém. Aleluia. Te exaltamos, Senhor Jesus. Ah, Pai. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Meu Deus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Pai, nós nos rendemos, ó Pai, a tamanha glória, Jesus. Nós nos envergonhamos, ó Pai. Nós nos constrangemos, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai. Senhor Jesus, nós buscamos a Tua face, ó Pai. Vem, Espírito Santo de Deus sobre nós. Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos Te exaltar, ó Pai. Dizer, ó Pai, que dos confins da terra todo joelho se dobrará diante de Ti, ó Pai. Toda língua, ó Pai, todo lábio Te louvará, ó Deus. E dirá que só Tu és santo, ó Pai, que só Tu és exaltado, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Te adoramos, ó Deus. Tu és o Rei dos Reis, ó Pai. Senhor dos Senhores, ó Deus. Aleluia, Deus. Amém. Todo poder Te foi dado nos céus e na terra. Todo poder Te foi dado. Deus o Pai Te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai Te exaltou. Aleluia. Exaltado seja Deus. Manifestado em carne, justificado em espírito, Cristo dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, Tu és o Rei da Glória. Todo poder Te foi dado nos céus e na terra. Todo poder Te foi dado. Deus o Pai Te exaltou sobre todas as coisas. Aleluia. Deus o Pai Te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Rei da glória, o Senhor todo-poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Declara, igreja! Jesus, aleluia! Jesus, tu é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Tu és o Rei, Jesus, ah Jesus, oh Senhor Jesus, tu és o Rei. Ele é o Rei, tu és o Rei, Ele é o Rei da glória. Mais uma vez. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Toda a glória é tua, Senhor. Tu és o Rei de toda a glória, Senhor Jesus. Louvado seja, honrado seja o teu nome, poderoso Jesus. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, ó Deus. Tu és o Rei da glória, Senhor Jesus. Tu és o Rei da glória. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Esse nome é santo. É santo, 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 Deus. Toda a terra, Pai, será cheia da tua glória, Deus. Nós declaramos isso, Deus. Tudo, Pai, que está na terra, no céu e acima do céu, ó Deus, se dobrará diante da tua glória, Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Só tu és digno, Deus. Tu és digno de receber toda glória, honra e poder.
tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber, oh, só tu és toda a glória, toda a honra. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Aleluia. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça, de amor, Jesus. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, tu és, só tu és, Rei dos reis. Toda a glória encherá tua igreja. Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo.
abandonado, o Senhor tem nos amado, apesar de Aleluia, tudo, Jesus. o Senhor tem nos amado. Jesus, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome que está acima de todo nome. Nós louvamos, reconhecemos que não somos merecedores do teu amor e aceitamos, Senhor, o teu amor por nós, Jesus. Aleluia. Tu és o nosso amado, Jesus. Tu és o nosso amado, Jesus. Tu és o nosso amado, digno de receber todo o louvor. Diante do Senhor está o nosso coração. Não merecemos teu amor, não merecemos teu perdão, Jesus. Constranges nosso coração. Tu és um Deus cheio de graça, Jesus, cheio de graça, Jesus, tu és cheio de graça, Jesus, cheio de graça. Só tu és santo, Senhor Jesus. Adoramos, Jesus. Te adoramos. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Nós não merecemos, Senhor. Nós não merecemos. Tu constranges o nosso coração, Jesus, com o teu amor. Deixa-nos, Senhor, ser embebidos, lavados nesse amor. Nós precisamos, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Podemos nos assentar um minutinho. Hoje eu gostaria de passar alguns recadinhos para os irmãos. Que momento tremendo esse, né? Nós nos depararmos, como Paulo falou, com esse amor tão grande que a gente não merece. Nós precisamos todos os dias buscar que o Espírito Santo traga essa revelação no nosso coração, porque é isso que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido, né? Tudo seria diferente na nossa vida. Como Paulo disse, nós nem ficaríamos de pé se realmente nós tivéssemos noção da presença do Senhor Jesus, de quem Ele é. Então eu busco isso, eu gostaria que todos nós buscássemos isso nesse tempo, amém? Vamos passar os recados. Vai projetar? Bom, amanhã, às 9h, nós temos o culto infantil aqui, como todos os domingos, a não ser o domingo da ceia. Então, amanhã, às 9h, as crianças estão convocadas para vir aqui, trazer os seus devocionais da semana. Não sei se todos os irmãos sabem, mas as crianças têm recebido um livrinho devocional, com devocionais de segunda a sábado. E no domingo eles fazem a prestação de contas. O que é isso? Isso é o treino do discipulado. Eles precisam aprender a prestar contas daquilo que Deus está ensinando, se eles estão buscando, como eles estão buscando, se eles estão orando. E nós temos feito lá em casa, os dois têm feito, e tem sido uma experiência muito boa, né? Desde que as professoras colocaram os devocionais, os meus filhos começaram a achar melhor os livros na Bíblia, que era algo que eu pegava muito no pé, porque eu sou da época da escolinha da Inês, da Charlete. Eu aprendi a achar livros rapidamente, aprendi a decorar os versículos, né? Hoje em dia
a gente vê as crianças, elas têm dificuldade para decorar, mas como a gente precisa decorar, né, os versículos, né? A maioria dos versículos que eu sei hoje de cabeça, eu aprendi quando eu era criança. E eu nunca esqueci, né? Amém? E amanhã também tem o Homens de Verdade, que vai acontecer lá embaixo. Os homens estão convocados também para participar, para estar repartindo aquilo que Deus tem feito nos corações deles. Como homens, eles têm um encargo muito grande de ser o sacerdote do seu lar. Então, homens, vocês precisam caminhar juntos para um fortalecer o outro, né? Ter esse tempo de comunhão. Então, amanhã às 9, culto infantil e o Homens de Verdade. Sábado que vem, nós temos o culto e depois do culto nós temos a assembleia. A assembleia é um momento muito importante para a nossa comunidade. Precisamos de quórum para isso, porque é feito por eleição. Então, por favor, nós contamos com a participação de todos vocês, né? Vai ser eleita a nova diretoria para mais um biênio e nós precisamos prestar contas disso, porque nós agimos corretamente diante de Deus e diante dos homens também. Amém? Então, semana que vem, assembleia. No dia 4, que é o primeiro domingo do mês, nós temos o culto, no dia 4 é o primeiro sábado do mês, nós vamos ter o culto infantil no sábado, às 6 horas da tarde. E no domingo, como de costume agora, nós vamos ter a ceia no período da manhã. Então, às 9h30 da manhã. E dia 11 do 12, que é um sábado também, após o culto, nós vamos estar orando e abençoando a vida da Janaína, do Diego, do Oliver e da Alice. Vocês sabem que o Oliver chega no ano que vem e a Alice já está aí, né? A maioria de vocês acho que já conhece ela. E nós vamos ter esse tempo na reunião mesmo, ao final do culto, nós vamos estar abençoando, apresentando a vida da Alice ao Senhor Jesus, trazendo ela mesmo para o nosso meio, para o nosso convívio. Ela tem participado do culto infantil, já tem se inteirado no meio das crianças, mas nós temos que fazer isso, porque é um ato de fé, é um ato profético que nós vamos estar fazendo. E eu vou estar passando depois, divulgando nos grupos, a respeito dos presentes, né? Nós vamos fazer o nosso presente, que para o neném vai ser as fraldas, né? Que eu vou estar passando os números para vocês, para todos nós contribuirmos. Nós vamos colocar aqui o presente para entregar para eles. E a Alice, ela já não usa fralda, né? Ela já é uma menininha de 2 anos. E vocês fiquem à vontade para trazer algum mimo para ela. Ela é uma fofura, muito bonitinha. Veste acho que 2 ou 3, pezinho pequenininho. Depois eu posso passar quem tiver curiosidade. E nós vamos estar fazendo isso, né? Então, dia 11 do 12, não esqueça, nós vamos estar celebrando a vida dos filhos do Diego e da Jana. Queria chamar o Celso aqui, que eu vou estar orando por ele. E eu quero aproveitar também para estar orando pela minha mãe, que ela não está muito bem de saúde, está tendo uma crise de labirintite forte, alguma coisa não caiu bem no estômago dela, atacou o fígado, atacou muita coisa, e ela está meio que acamada, né? Então, eu vou estar orando por ela também. O tio Marco não está presente hoje, o pastor, porque ele está numa reunião de pastores, né? E não pôde comparecer, ele pediu para estar avisando. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo que estamos aqui reunidos no teu santo e bendito nome, Senhor. Nós consideramos um privilégio, Senhor, e uma honra podermos estar aqui, Senhor. Sabemos que muitos irmãos nossos ao redor do mundo não têm esse privilégio. E nós gozamos desse privilégio. E nós não queremos abrir mão, Senhor, de estar aqui nos reunindo no nome de Jesus, nos alegrando na comunhão do Espírito, no ouvir da palavra, no partir do pão e nos louvores que nós dedicamos ao teu nome, Senhor. Nessa noite eu quero rogar a ti, Senhor, que o Senhor abençoe a vida da minha mãe, Senhor. O Senhor sabe que ela está sofrendo com esse mal-estar, com essa dor, e eu peço que o teu Santo Espírito esteja ali com ela,
trazendo cura, trazendo restauração, mudando a sorte dela, Senhor, que ela sinta o alívio que somente o Senhor pode dar. Nós invocamos o Teu nome sobre a vida dela e invocamos o Teu nome sobre a vida de qualquer irmão ou irmã que esteja passando por uma enfermidade física ou uma enfermidade emocional. Que o Teu Espírito, Senhor, seja sobre a vida de cada um, trazendo cura, trazendo restauração. Em nome de Jesus eu declaro cura, eu declaro, Senhor, a unção do Senhor sobre os meus irmãos, crendo que o Senhor se faz presente no nosso meio, Pai. Eu quero também abençoar a vida do Celso, Senhor, agradecendo pela vida dele, por seu coração disposto ao serviço do Senhor, pela sua dedicação, a dedicação de uma vida toda, Senhor, ao chamado que o Senhor fez na vida dele, quando ele ainda era um jovem, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, guardamos a vida dele no Teu amor, na Tua graça. Com ele abençoamos a vida da Diva, a vida dos seus filhos, dos seus netos, das suas noras, dos seus genros, Senhor. E pedimos que o Senhor fale através dos seus lábios, Pai. Que ele seja revestido do poder que vem do Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, Celso. Obrigado, queridos. Eu acho que devem ter visto alguma divergência, talvez no horário do dia 5. Quando eu coloquei o aviso no WhatsApp, eu coloquei 9 horas, foi de propósito, mas pelo seguinte: quando o culto é no domingo de manhã, umas pessoas se dispõem a trazer café, trazer um bolinho, uma bolacha, não aquele café da manhã que a gente tinha, porque ainda não estamos nessa condição ainda, né? Nessa possibilidade. Mas é colocado um cafezinho, um bolinho, uma bolachinha ali no canto. Então, se os irmãos querem participar disso, convém chegar um pouco antes, porque da outra vez foi feito, né, o cafezinho lá, e o culto começou com gente ainda lá tomando café, ou teve que atrasar, né, para poder os irmãos tomar o café sossegado para depois começar. Então, se o pessoal que quer realmente participar e tomar um cafezinho antes, por favor, chega um pouquinho mais cedo, uns 20 minutos, uns 15 minutos mais cedo. Não precisa ser 9 horas, mas se quiser vir 9 horas também não tem problema, já vai ter o café lá. Que o culto ele inicia realmente às 9h30. E nós temos bastante assunto nesse dia 5 aí, né? Então, por favor, não cheguem 9h30 para ainda cumprimentar os irmãos, pôr a conversa em dia, e depois tomar o café, e depois, porque daí a gente começa depois das 10 horas e vai atrasando tudo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu ia pedir para o Jonathan colocar o vídeo daquele que é uma filmagem mesmo. Eu acho que é o primeiro link que eu te passei, se não me engano, é de um tronco no meio da rua. Deixa eu ver se eu lembro o nome do link. Acho que é mais fácil para você puxar pelo nome do link, né, Jô? É isso? Só que aí nós vamos precisar apagar todas as luzes aí, porque o filme no nosso projetor ele não fica com boa resolução. Será que é esse? Eu acho que é esse mesmo. É esse mesmo. Pode pôr um som aí também. Só para ilustrar um pouco o que está acontecendo. Gente, não está muito boa a resolução, mas enfim, o que está acontecendo? Tem uma árvore caído no meio da rua. Atrapalhou todo o trânsito. Esse filme deve ser lá na Índia. A Índia, o trânsito já é uma maravilha lá. Agora imagina com uma árvore no meio da rua. Todo mundo parou, olhou, né? Se queixando, olha o tamanho do negócio, e quem que consegue tirar isso daí? Hã? Pode pôr volume aí, já. Olha lá, não espere que façam por você. Olha lá, o menininho, ele está sozinho diante do tronco lá daquele negócio que não dá para ele empurrar, né? Um monte de gente dentro do carro reclamando, no ônibus também reclamando, e o menininho lá sozinho tentando empurrar o tronco. Olha lá, que maravilha.
Olha lá. Estão conseguindo. Liberaram a rua. Pois é, começou com um menininho só, né? Ok, vamos voltar aqui agora. Depois a gente passa um outro vídeo interessante também. Amados, nós vamos tratar de um assunto chamado unidade. Pelo vídeo vocês já viram, né? Vou traçar um pequeno preâmbulo ainda dessa questão da unidade que está no livro de Efésios, né? O livro de Efésios, ele tem muita coisa rica, inclusive ele está nos dando base para muita coisa que nós estamos discutindo esses dias aí no presbitério, inclusive acerca das palavras que a gente está procurando trazer para a congregação. O livro de Efésios, ele é um livro de 6 capítulos, né? É uma carta de Paulo que foi escrita mais ou menos nos anos 60, 62 depois de Cristo, né? E o autor é Paulo, né? Esse livro de Efésios, só para, né, assim, ele é dividido praticamente em 2 partes, esse livro de Efésios. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele está chamando os crentes de filhos adotados de Deus e lembra a eles que Deus os escolheu antes da fundação do mundo. Ele ora por um espírito de sabedoria e revelação e discute a fundamental doutrina da salvação. Essa seria a primeira parte de Efésios, que vai do 1º ao 3º capítulo. Depois do 4º capítulo até o 6º, o que Paulo está fazendo? Ele está incentivando os membros em comportamentos positivos, enfatizando unidade, amor, seguindo o exemplo de Deus. Ele os avisa para viver corretamente, pois eles são exemplos para os outros. Ele fala da armadura de Deus e os encoraja a orar. Basicamente, esse é o resumo do livro de Efésios, né? Bom, feito isso, a gente vai começar a colocar algumas questões aí para depois entrar no assunto propriamente dito, né? Uma das maiores dificuldades da igreja hoje, amados, é fechar as portas do fundo. Nós temos a porta da frente e a porta do fundo. Por que nós estamos colocando isso? Muita gente chega e muita gente sai, tá? Poucos pastores, amados, sabem o segredo para evitar essa sangria, tá? Poucos sabem. E esses poucos normalmente não contam um para o outro, né? Infelizmente, essa é uma realidade há muitos anos, e inclusive nos dias de hoje. Não tem aquele senso de que eu faço parte de uma congregação aqui, tem uma outra congregação lá, e essas congregações juntas formam a igreja. Então, é como se existissem várias igrejas na cidade, e na verdade não é isso que a gente tem aprendido. A igreja em Indaiatuba é formada de várias congregações, que são várias denominações, né? E um pastor que sabe o que fazer, às vezes ele não conta o segredo para o outro, porque ele quer aumentar o rebanho dele, e fica aquela coisa assim um pouco medíocre, né? Uma maneira que se encontra, né, para poder manter, digamos, os irmãos juntos por mais tempo, não adianta trancar a porta do fundo, né? É procurar alongar o corredor do centro, assim, entre aspas falando, né? É mostrar, o que é esse alongar o corredor do meio? É mostrar a cada irmão a trajetória que ele tem que fazer para crescer na vida espiritual e no seu ministério, tá? Apresentar a ele, no caso, a esse irmão, cada irmão que entra por aquela porta, que quando ele sair pela outra porta, não é porque ele precisa ir para outro lugar, é porque ele precisa ser enviado para crescer a obra de Deus em outros lugares, para crescer, mas ser enviado, não se enviar sozinho. Então, isso é um galho isso aí, né? Então, o que a gente precisa, né, como líder, tudo, é apresentar esse irmãozinho que entra por uma porta e quer sair pela outra, uma perspectiva de cidadão do reino, que ele está buscando um alvo, que é o varão perfeito, se tornar a estatura do varão perfeito e fazer discípulos que farão outros discípulos, que farão outros discípulos. Ou seja, não é aquela coisa que sangra e nunca tem uma finalidade.
é realmente produzir crescimento do reino, né? O que a gente ouve, infelizmente, muito, é que os líderes de igreja não estão envolvidos na obra, não estão ativos e sedentos por almas, está faltando dinamismo, comprometimento e responsabilidade com as coisas de Deus. Quando Jesus esteve aqui, amados, ele multiplicou pães e peixes, e mais do que isso, multiplicou discípulos. No princípio ele chamou 12, né? Depois, logo a esses se juntaram outras centenas de milhares, e foi havendo um crescimento. Isso que eu estou dizendo, amados, não é eu falando para a congregação aqui, é o que a gente ouve, queixas. Por que cresce muitas vezes o número dos chamados desigrejados? É por conta disso, uma questão de ser sensível a todos. Outro dia a gente estava comentando na reunião do presbitério, o Abe Huber é um homem que ele, vamos dizer assim, ele plantou igrejas em muitos lugares lá no norte, principalmente as regiões ribeirinhas, extrema pobreza. E ele conseguiu estabelecer tantas congregações que ele, há 10 anos atrás, ele já tinha mais de 20 mil pessoas ligadas às congregações às quais ele pastoreia. Ah, mas que segredo será que ele fez? Eu sei, porque ele falou, eu achei o máximo. Ele se importa com uma pessoa que ele vê que não apareceu, ele se importa com essa pessoa. Ele vai procurar saber. Teve assim, situação dele andando na rua, ver que um irmãozinho estava voltando de uma festa, de um baile, não sei o que lá. Meu querido, quanto tempo, que saudade, vem aqui. E abraça, e olha, Deus me mostrou que tem uma obra muito grande para a tua vida, tal. Tratou com tanta assim, tranquilidade, com tanto desprendimento, na frente de pessoas que estavam com ele na festa e ficaram até constrangidos. Ele recuperou esse irmão e tornou ele um obreiro da igreja. Aí o que ele procurou mostrar? Eu não quero perder um sequer, com uma congregação enorme, mas para ele importava não perder. Então, por causa disso, desse exemplo do Uber, né, que a gente vê um exemplo feliz, né, de dar importância para cada um, não deixar ninguém de fora, né? E é o que Jesus foi fazendo, foi multiplicando discípulos, foi trazendo cada vez mais ao convívio e trazendo. E a ordem de Jesus é a mesma de hoje, tá? Vá, ensine, batize e envie. Ide e faça discípulos. No princípio ele chamou esses 12, depois foi tendo outros, e eles vão fazer outros discípulos, né? Tudo bem, discípulo, tá ok, mas não é disso que nós estamos falando, né? A ordem de Jesus, ela é a mesma de hoje, né? Mas o que mantém esses discípulos coesos, perseverantes, se multiplicando e não se dividindo? Qual que é um componente importante para que isso de fato aconteça? Não haja esse vazamento pela porta dos fundos. O que faltaria aí para isso não acontecer? Trancar a porta? Amados, do que nós estamos falando hoje? Unidade. É unidade. Não é que eu sou eloquente o suficiente para convencer aquele irmão que ele não deve sair pela porta do fundo, ele deve ficar aqui, vamos dizer, entre aspas. É sentimento de unidade, né? Existe aqui, vamos dizer, várias coisas que nós vamos tratar por esses dias, que já começou com o Marquinho semana passada, né, retrasado. O que mantém esses discípulos coesos, né? Um só corpo. O que é esse um só corpo? A igreja tem um monte de referência bíblica, não vai dar tempo de eu falar tudo. Mas eu solto, acabando o culto, eu já solto no WhatsApp, se alguém quiser ter essas anotações depois completa, já está pronto aqui. Um só Espírito. Quem é esse um só Espírito? O Espírito Santo. Uma só esperança. O que é essa esperança? É a razão do nosso chamado, tá? Um só Senhor. Quem é um só Senhor? Jesus Cristo. Uma só fé.
é aonde eu vou depositar a minha confiança, tá? Um só batismo. O batismo em Cristo expresso no batismo das águas. Claro isso, tá? Um só Deus e Pai. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso tudo são facetas da unidade do corpo de Cristo. Nessas coisas, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Dentre outras coisas também, tá? Mas especialmente isso. Vamos fazer umas reflexões agora sobre unidade, né? Com certeza, amado, cada um de nós, ao longo da nossa vida, nós recebemos alguns recadinhos. Você é lindo, você é amado, você é forte, você é especial, né? Com certeza nós, ao longo da nossa vida, já recebemos esses recados, ou esses elogios. Isso aqui é muito bom, porque reforça a nossa identidade, não é mesmo? É uma coisa que não é só questão de massagear o ego, tá? É uma coisa que põe a gente para cima. Às vezes nós estamos cabisbaixo lá, uma coisa assim, parece que levanta o nosso ânimo, né? E daí, o que acontece? Existe uma declaração muito mais importante que nós todos recebemos no momento da criação do mundo, tá? E amado, no primeiro livro da Bíblia, e não tem bilhete capaz de superar um elogio desse que nós tenhamos porventura recebido ao longo da nossa vida. Sabe o que é? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. Gênesis 1, 26a. Olha que coisa tremenda, amados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando entre eles, que é uma unidade, que é um exemplo de unidade, né? Quem tem aquele livro do Jorge Michan, Que seu uno, ele dá esse exemplo no capítulo 2, né? A Trindade é um exemplo de unidade, né? E de repente vem um recado desse para nós: nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Meu Senhor amado, que coisa! Nós precisamos receber algum elogio, tendo visto uma declaração dessa de Deus a nosso respeito? Precisa alguma coisa para massagear o nosso ego depois de um negócio desse? Lá em Gênesis 1, 26. Não tem nada maior do que isso, amado, que nós fomos feitos à imagem do Deus Criador, do Deus todo soberano, todo poderoso. Cada um de vocês foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tem uns estudiosos que falam que esse termo foi usado apenas para forçar a trindade divina, porque não existe a palavra trindade escrito literalmente na Escritura. Mas, amados, o que João fala, né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. Tá? Que mais? Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. João 15, 26. Ou seja, nós sabemos que o nosso Deus é 3 em 1, por causa de afirmações como essa. Existem outras, tá? Então nem precisa falar que tem trindade na Escritura, que ela já está explícita em verdade como essa que nós acabamos de ilustrar, né? Dessa forma, amados, quando Deus ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele quer dizer que nós somos criados e chamados para também pertencermos a essa unidade, né? Eu sozinho não sou a imagem de Deus. Nenhum de nós sozinhos somos a imagem de Deus. Não podemos ser conforme Deus, porque Ele não existe sozinho. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O próprio Deus não se admite ser um sozinho. Misericórdia. Dá para a gente ser ególatra depois de um negócio desse? Né? É um negócio muito rico, mano. Não vai dar tempo da gente falar tudo. Novamente, né? É um termo muito rico esse.
fomos chamados, amados, para sermos um. Tá? Havia uma família celestial e o Senhor projetou uma família terrena dizendo: ela será igual a nós. Quando Deus formou o homem, nós somos o modelo e eles serão como nós, uma só família conosco. Imagine Deus falando isso, né? Por isso que a família é o cerne do coração de Deus, né? Por isso lutar pela unidade familiar é lutar por aquilo que Ele preza, que Ele quer e que Ele é. Ele não é um ser sozinho, Ele é também parte de uma unidade. O Deus Criador de todas as coisas. Deus, amado, Ele é uma comunidade que se manifesta em uma única pessoa, né? São tão unidos que uma só pessoa representa o todo. Às vezes a gente confunde, né? É Jesus, é Deus, o Pai, é o Espírito Santo, né? São tão uma coisa só, que às vezes a gente até se confunde. De onde vem essa ação de Deus? E se eu vejo Jesus, eu vejo a Trindade. Meu encontro com Deus é um encontro com a Trindade. Então, se eu desejo me parecer com Jesus, eu não consigo sozinho. Mas eu preciso estar unido a alguém. Não é à toa, queridos, que a palavra nos aconselha: não deixei de congregar-vos, como fazem alguns. Não é à toa. Porque cada um de vocês, amados, faz parte da minha vida, do meu crescimento, da minha vida espiritual. Então, por que eu não vou querer estar aqui congregando? Por quê? Isso então eu tenho que vir todo culto. Não é isso. O vir aqui é resultado de um coração que se deixa quebrar por Deus e vem aqui para realmente servir uns aos outros. Isso não é o todo, mas é uma referência que nos faz assim, também ajuda a caminhar, o estarmos juntos. É sadio. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união, e tem trocentos versículos defendendo isso, né? Então, amados, se eu desejo me parecer com Jesus e não consigo sozinho, mas preciso estar unido a alguém, Deus nos fez para sermos unidos. Ele nos fez com força de conexão, de ligação. Não sei se alguém se lembra quando estudou química, ou no 2º grau, ou no 3º grau, né? Antigo 2º grau, 3º grau, que agora não é mais isso, né? É fundamental, ensino superior, ensino médio, ensino superior. Tem uma matéria chamada química. Tem a química atomística ou inorgânica e a química orgânica. Vamos falar da química atomística, né? Onde diz assim, que existem as ligações fortes, que são as chamadas ligações covalentes. Eu sei que muita gente não vai lembrar, não tem problema. E as ligações fracas, que são as dativas. Depois nós vamos explicar o que é isso. Nós somos chamados, amado, para fazer as ligações covalentes, firme, duradoura, estável, para que dessa forma sejamos parecidos com Jesus. Depois nós vamos entender o que é as dativas ou não covalentes, né? Olha aqui Paulo falando: portanto vos rogo eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de forma digna da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo há e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4, do 1 ao 4. Amados, não podemos brigar contra outras congregações, como a gente falou no começo, né, de a gente achar que é uma igreja, outra é outra, ou desejarmos ser melhor do que ela. Ao contrário, nós devemos cuidar tão bem dos que estão no nosso meio, que ainda ajudaremos a cuidar dos demais. Porque nós, como igreja, só seremos, amados, só seremos realmente levados à condição de igreja que vai subir com o Senhor nos ares, quando aquela outra congregação, que eu acho que é outra igreja, mas na verdade não é,
são irmãos nossos, também crescerem. Seremos aperfeiçoados através dos outros irmãos também, que se reúnem ao mesmo tempo ou em outro momento, em nome de Jesus, porque é povo de Deus, né? A nossa unidade como igreja também faz parte da imagem e semelhança do Senhor, amados, né? Tem o mesmo modelo e o mesmo projeto. Nós temos algumas características, outros irmãos têm outras, mas Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, com diversidade, Ele equipou essa igreja com algumas coisas que a outra, essa congregação com algumas coisas que a outra precisa, e vice-versa, outra congregação tem subsídios e ferramentas que para nós seriam interessantes, desde que fôssemos unidos. Não precisaria necessariamente construir um salão enorme para todo mundo entrar dentro, mas haver união entre essas vidas, sabe? Uma coesão. Na questão dos talentos de cada um, todos, amados, são como estrelas, tá? Tem brilho próprio. Às vezes, por uma questão de um desentendimento, alguma coisa, a gente tentar ofuscar esse brilho próprio que o outro irmão tem, significa, às vezes, infelizmente, convidá-las a irem brilhar em outro lugar, no outro grupo, onde eles possam exercer seus dons e talentos, os quais foram dados a cada um por Deus, de graça. Todo dom, todo talento que cada um tem aqui, amado, é dádiva de Deus. Não é qualidade minha que eu desenvolvi, a tal da meritocracia, não existe isso. Né? É aquilo que a gente, de vez em quando, ouve algum falar, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Ele dá, né? A imagem de Deus, amados, ela é comunhão, a unidade. A pessoa que é mais individualista, né, que é um pouco mais para si próprio, ela não encontra espaço para permanecer num ambiente assim. Para não sermos, né, individualistas, nós precisamos compreender e aceitar a cruz. O que é cruz na nossa vida como cristão? O que representa a cruz? Hã? Morte. Cruz representa a morte. Como eu, né? Eu morri. Então nós temos que compreender e aceitar a cruz. Cruz é tristeza, dor, sofrimento, autonegação, abnegação pessoal. Tem muito texto no Novo Testamento que fala sobre esse caminho da cruz, como uma condição para que a unidade aconteça. Com certeza, amados, quando eu me casei com a minha amada Diva, e ela com o amado Celso dela, nós tivemos que nos anular em algumas coisas, morrer, entre aspas, em algumas coisas, para que pudéssemos formar um casal, uma unidade. Tem coisa que ela está tendo trabalho para matar em mim, mas ela vai conseguir, porque em nome de Jesus eu quero continuar com ela, e evoluindo e crescendo com ela. E da mesma forma, ela deseja que algumas coisas que ela ainda traz, desde, vamos dizer, 40 e poucos anos atrás, que um dia morram. E a gente está crescendo nisso, nós estamos aprendendo. Não aprendemos, estamos aprendendo. Todo dia estamos aprendendo. 1 Coríntios 12, 31, Paulo está falando assim, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele discorre sobre o verdadeiro amor em todo o capítulo 13 ali, né, de Coríntios. Aí ele fala que o amor é o caminho mais importante, mais excelente que existe. Não é uma declaração simplesmente poética, né? É só o amor, é só o amor. Não é só isso, né? Não é uma declaração, só é uma maneira de viver. Se eu lhe amo, eu irei me negar a seu favor. Você será a minha prioridade. Infelizmente, amado, nós não somos assim. Vamos ser honestos. Nossa tendência é sermos egoístas e individualistas, né? É por isso que a gente precisa ir na cruz e nos abnegar, né? Nós precisamos disso. Nos livrar dessa natureza ruim que luta por nós mesmos e não pela nossa unidade. Esse ego, né? Essa coisa, o velho homem, né? Viver em família, amado, não é fácil, tá?
sozinho, nós podemos decidir e resolver o que quiser. Mas em família, a gente tem que conferir, né? E decidir com os demais. Aí pega. Porque aquilo que eu vou decidir não é necessariamente aquilo que o meu filho ou minha esposa estão decidindo. Eu falei, puxa, se eu fosse sozinho era mais fácil. Era mais fácil. Eu continuaria sendo o traste que eu sempre fui. Mas graças a Deus que deu uma misericórdia, me concedeu uma pessoa para viver comigo e eu com ela, e irmos nos aperfeiçoando em Cristo, como unidade. Porque lá em Gênesis Deus falou, não é bom que o homem viva só. Então, amados, não é que exista alguém que manda ou desmanda na casa, porque isso não é bíblico, hein? O negócio de quem manda, quem não manda, um manda, o outro obedece. O que existe são papéis bem claros e bem definidos. Isso sim. E isso também Efésios trata disso, do capítulo 5 em diante, né? No capítulo 4 tem alguma coisinha, do 5 também. Pois todos são filhos de Deus e devem ser tratados com tal dignidade e respeito. Então não tem essa de chefe, aquele que manda, né? Pode ter uma questão de chefia por respeito à posição e tal, mas não é aquele que manda e eu, sim senhor, quer dizer, há um papel claro para cada um, né? Meu filho é filho de Deus, a minha esposa é filha de Deus, somos todos herdeiros da mesma graça e eu devo lutar por eles, me conectar a eles e preservar a nossa unidade. Amados, nós precisamos guerrear com todas as forças e revitalizar nossa expressão de Deus para abençoar todas as famílias da terra de forma que possam crer em Jesus assim como nós, né? Aqui João 17, 21 a 23, que é um exemplo clássico dessa questão da unidade, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como tens amado a mim. Jesus clamando, suplicando na oração sacerdotal, né? Então, amados, quando a gente vê um grupo de pessoas unidas, amadas e dedicadas umas às outras, que se dão, se cuidam, se valorizam e se protegem mutuamente, automaticamente a gente deseja fazer parte disso. Como que eu vou cuidar do outro se eu vivo apenas preocupado comigo mesmo? É complicado, né? O individualista, ele não tem poder de conexão. Ele só faz as tais ligações dativas que a gente falou da química, né? O que é essa tal de ligação dativa? É o seguinte, na química, a ligação dativa é um elétron temporariamente emprestado de um átomo para o outro. Uma ligação muito fraca, né? É quando dois compostos químicos compartilham de um único elétron para formar aquela ligação lá, tá? E é uma ligação fraca por isso. E assim deixam, essa estrutura fica muito fraca. Porque é um elétron ligando os dois átomos. Tá? Qualquer outro composto que passar, que tiver um pouco mais de poder magnético, rouba um desses dois aí que estão unidos por esse um elétron aí, que é uma ligação fraquinha. A mesma coisa acontece se a nossa unidade não for realmente forte, sólida, nós vamos andar como meninos ao sabor do vento, né? Volúveis, né? Insólitos, né? Ou acéfalos, que seja, né? Mas você e eu, amados, fomos chamados para fazer conexões covalentes, tá? Não dativa, covalentes, ligações fortes. Pode vir o tufão, o furacão, mas que eu não me desgrudo do meu irmão, porque ele é um pedaço de mim. Se ele desgrudar de mim, uma parte de mim vai morrer. Então eu não quero perder. Eu quero continuar ligado com ele. Isso representa que a minha vida espiritual vai continuar sendo aperfeiçoada por aquele irmão que eu não deixei ele desgrudar de mim. E vice-versa, né? Ele também não deixou eu me desgrudar dele.
Isso é certeza de que nós vamos continuar caminhando como corpo de Cristo, né? Amém, amados? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, amados. Salmo 133, 1, né? A gente tem, né? Estamos encerrando já. A gente tem muitas manias negativas, fofoca, intriga, murmuração, partidarismo, divisão, divórcio, contenda entre irmãos. Isso não agrada, não alegra o coração do Pai. Acontece. Deus vai deixar de me amar? Não, mas Ele vai ficar triste, porque Ele vai perceber o quanto eu estou triste com essa ruptura. Então Ele fica triste junto comigo. Mas Ele não vai virar a cara para mim, Ele vai continuar me amando. Mas tem consequências que eu vou sofrer. E que eu tenho que naturalmente sofrer. Eu posso assim encontrar outras coisas para fazer, outras motivações para reparar um pouco essa perda, mas essa perda é irreparável. Porque eu perdi um pedaço da minha unidade, quando eu deixei ou me desgarrei de alguém ou coisa assim, né? É muito sério isso. Que nós somos a noiva de Cristo, só por isso, né? Alguns exemplos, amados, né? Em 1 Reis 7, do 13 ao 15, fala sobre os 4 leprosos que revelaram a fuga dos sírios e salvaram uma cidade. Marquinhos tinha dado sugestão de falar desses exemplos aqui, né? O que acontece? Eliseu, eu não vamos ler porque é um texto muito longo, mas Eliseu, ele tinha profetizado, né? E que a Síria, né, o povo ali estava ali no acampamento e ninguém sabia. Eles estavam morrendo de fome, precisando de alguma provisão, alguma coisa. E 4 leprosos que estavam do lado de fora do acampamento resolveram, né, vamos lá junto, mas o que pode acontecer? Eles podem matar a gente continua vivo, ou eles podem não matar a gente continua vivo, ou pode matar e a gente vai morrer. Mas vamos lá. Foram os 4 lá e viram que a turma, o sírio, tinha tudo caído fora, né? Eles foram correndo lá na cidade, e falaram, olha, o povo largou tudo, capa, largou tudo lá, meu. Vamos lá. Então salvou a cidade. Não sei se alguém quer complementar, mas assim, tentar explicar. Eu tentei resumir, não sei se demais. Esse é um exemplo. Que eles estavam em 4 leprosos. Outro exemplo de 4 também. 4 homens que levaram um paralítico para ser curado. E tinha uma casa lá que estava lotado de gente lá. O que eles fizeram? Subiram com o paralítico por cima do telhado, abriram um buraco no telhado e desceram ele com uma corda até onde Jesus estava. Um sozinho não conseguiria fazer isso, mas 4 conseguiram. Olha que diferença fez a unidade. 2 exemplinhos só. Amados, uma aplicação, né? Você tem lutado pela unidade do seu casamento, da sua família, da sua congregação, da igreja em geral? Alguma coisa para refletir. Nós refletimos, né? Todos recebemos e participamos do benefício de pertencer a uma família natural e espiritual. Mas a nossa principal missão é colaborar para que elas permaneçam unidas. Continuem, né? Qual tem sido a sua colaboração nesse sentido? O que eu consegui fazer para manter isso? Né? Você tem ido às ovelhas perdidas da casa de Israel? Tem procurado os irmãos que deixaram de congregar? Se alguém foi para outra congregação, não tem problema, mas se ele não está em lugar nenhum, há algo errado. E a gente deve buscar. Isso também faz parte de batalhar pela unidade da igreja. Né? Lutar com todos os seus dons, talentos, ministério e força, pela unidade da família, da sua congregação e da igreja, amado. Se doe um pouco mais, se esforce um pouco mais, então. Se você já tem feito isso, vamos nos esforçar mais um pouquinho, né? Faça isso, até doer se for o caso. Até doer em você se for o caso. Pergunta para o seu cônjuge, para os seus pais, seus filhos, o que falta em sua casa. O que você pode fazer para que a sua família seja mais unida.
Pergunta aos seus irmãos na fé o que você pode fazer para que a congregação seja mais forte, mais unida, para expressar mais a Jesus. Que quanto mais Jesus ficar vivo aqui, mais difícil vai ser essa sangria aqui, para nós vamos estar vivendo em unidade, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Bem, eu vou pedir para o Jonatas colocar mais um videozinho, bem curtinho. É possível ou não? Aí a gente apaga tudo de novo. É melhor serem dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem muito mais. Alguns devem conhecer, né, esse desenho. É isso aí. São pequenas lições, né? Bem, vamos ficar em pé, amados. Eu vou pedir para o Wagner, né, nesse espírito aí, nos está abençoando nessa condição que a gente acabou de falar sobre unidade. Amém. Amém. Senhor, nós nos alegramos porque o Senhor nos tem recebido em Ti por causa de Cristo. E o Senhor fez isto de uma maneira tremenda. O Senhor amou de tal forma que nos criou e foi nos buscar porque estávamos perdidos, longe do Teu propósito, longe daquilo que o Senhor planejou, e nos colocou no Teu corpo, a igreja, esse mistério, essa coisa tremenda, que é a igreja do Senhor Jesus, composta por todos aqueles que creem, aqueles que conheceram, aqueles que tiveram uma experiência de salvação em Cristo Jesus. E também porque a igreja é a expressão de tudo isso na face da terra hoje. Ela é a parte visível do Teu amor, da Tua graça, do Teu plano. Senhor, de tudo aquilo que é eterno, nós somos a Tua igreja, a parte visível. E como igreja, o Senhor nos colocou dentro dela, cada um deu a cada um de nós dons, talentos, graças, e derramou do Seu Espírito sobre nós e nos coloca para evidenciar, para manifestar as coisas tremendas do Senhor.
Muito obrigado, Deus. Nós sabemos que não somos merecedores de tudo isso, mas o Senhor achou por bem fazer assim, e aquilo que o Senhor acha que, como o Senhor vê, é sempre melhor. Nós não entendemos, muitas vezes temos dificuldade, Senhor, quanto ao conteúdo disso tudo que Celso trouxe hoje. Lutamos às vezes, mas sabemos que a Tua palavra é a verdade. E nós recebemos essa verdade para cada um de nós e rogamos que o Senhor nos ajude. Realmente, como Asaf fez aquele cântico de que pagaríamos o preço de sermos um só coração, Senhor, nós rogamos que isso seja uma realidade para todos os Teus filhos aqui. Que a gente possa expressar realmente. O Senhor disse na Tua palavra que a unidade dos Teus filhos evidenciaria, levaria o mundo a crer. Então, Pai, por favor, trabalha fortemente isso nos nossos corações, move o Teu Espírito para que sejamos um e o mundo possa crer ao nosso redor. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Por fé.